Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo, eu quero conversar com vocês sobre essa politização das nossas polícias, essa subversão, né, das hierarquias na polícia e como que os exemplos dados por nós, as nossas atitudes, se tornam referência para os subordinados, inclusive por nossos filhos. Eu digo isso porque tem muitos pais que falam: eu deixo meu filho mesmo mexer no celular, mudar a minha senha, o filho é meu. Aí depois vai enfrentar as consequências da ingerência sobre sua prole, sobre seus filhos, e principalmente os filhos vão reproduzir aquilo que os pais fazem. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Vamos lá. Eu falei aqui com vocês em 2 vídeos sobre a violência policial no Brasil, principalmente em São Paulo, mas não é algo que é específico só de São Paulo, é no Brasil inteiro. Só que no São Paulo, em São Paulo, por São Paulo ser do tamanho que é e ter a população que tem, e também porque o Tarcísio ele chama para ser secretário da Segurança Pública um ex-capitão da Rota, né, do grupo de elite da PM, que já foi deputado federal, inclusive está licenciado, e que é amigo do deputado Eduardo, ou seja, a gente vê que colocar um deputado federal licenciado como secretário da Segurança Pública, obviamente que é por questões políticas, para tornar aquilo em voto, para ele falar com os convertidos, com a galera dele, para quem sabe depois ele vir como senador, por exemplo, por São Paulo, ou sei lá, para vir governador um dia que Tarcísio for para presidente. Então a gente tem que tomar cuidado por conta disso. Todas as vezes que secretários de segurança pública foram pessoas da política, nunca deu certo. Ainda mais com perfil de elite, um capitão do BOPE que infelizmente foi praticamente afastado porque tinha muitas mortes nas costas. Um secretário que diz que um policial bom tem que ter tido no mínimo 3 mortes, banaliza a vida das pessoas, e um governador que abre a boca e fala: e daí? Daí que as pessoas morreram? Em março, quando aconteceu aquelas atrocidades na Baixada lá, na Baixada Santista, o Tarcísio falou: isso, e daí? O que ele tem a ver com isso? Agora ele recalcula a rota, ele fala: olha, na verdade, pelo menos isso, a gente também tem que reconhecer, na verdade que ele errou no que ele falou, que ele não deveria ter falado da forma que ele falou, até porque ele falou: quando o governador direcionerado, os subordinados, no caso, né, os policiais, vão executar errado, e por óbvio a consequência disso é tragédia, é a falta de comando, e Derite pega e centraliza tudo. Ele tenta a aposentadoria compulsória para os coronéis garantistas, né, legalistas, ou ele os afasta. Ele centraliza tudo. Para vocês terem noção, até para afastar hoje um policial, um corregedor ou um comandante, tem que esperar Derite autorizar, digamos assim. Porque o subcomandante, que é um homem de confiança de Derite, que faz tudo e decide da forma que quiserem. Porque o Derite, a função dele não é no Instagram, ele quer lacrar enquanto político e secretário da Segurança Pública. Então, esses policiais chancelados para o Derite e para o governador Tarcísio banalizaram a vida. Porque sem comando, eles fazem o que eles são a lei. Eles fazem o que quer, jogam uma pessoa da ponte, fazem a justiça com um bandido, batem na cara de uma senhora de 60 e poucos anos que não oferecia nenhum risco à integridade deles, porque eles desrespeitam qualquer regra e inclusive, desrespeitam o seu dever funcional.
Por quê? Se não tem comando, se o secretário validou isso o tempo todo e o governador também, eles se sentem no direito, e não só a Polícia de São Paulo. Eu tenho um amigo que a casa dele foi furtada e ele tem amigos policiais e ele falou, falaram para mim que se eu quiser eles vão dar lá surra na pessoa, pode até matar. Olha isso! Quem o policial pensa que ele é? Quem o policial pensa que ele é? A gente viu em outros estados policiais inventando confronto com bandidos, invadindo a casa dos pais dos bandidos, matando os bandidos, adulterando a cena do crime, colocando em outro lugar, fingindo que foi confronto com a polícia. Quem eles pensam que eles são? Mas eu repito, ainda que às vezes não pague na lei do homem, o karma é infalível. O karma é infalível. Se a gente não fica vivendo servindo ao que opõe a Deus e não sabe que está servindo ao que opõe a Deus, sabe? Vende sentença, mata as pessoas, recebe milhões, usa carro descaracterizado da polícia, como os vimos daquele policial civil, vai para o aeroporto para matar uma pessoa, independente se aquela pessoa é bandida ou não. O policial que faz isso é mais bandido ainda por conta de dinheiro, mas karma é infalível para essa gente. E a população, às vezes, se sente vulnerável porque fica de mãos atadas, não sabe o que fazer, porque a polícia parece milícia. Principalmente a polícia de São Paulo, a civil e a militar, parece sim uma milícia armada, que usa do Estado, do nosso dinheiro, para matar, para violar, para agredir, porque acham que estão acima da lei. Eles que decidem, eles que decretam. E há um corporativismo, um protecionismo entre um e outro. Agora, pressionado, Tarcísio teve que voltar atrás. Porque antes, quando ele foi interpelado, ele falou que não estava nem aí. Agora ele viu que estava errado. Inclusive sobre as câmeras que eu falei bem para vocês aqui. Ele falou que não, tipo, era de boa desligar, não sei o quê, sendo que a câmera protege tanto o policial quanto a população. O que eles têm a esconder? Eles têm que cumprir protocolos, têm que cumprir os protocolos, ninguém está acima da lei. E eu sempre defendi, militar não tem que estar na polícia, não tem que estar na política, desculpa. Política é para civil. Militar que quer entrar na política, que ele esteja no mínimo na reserva. Essa galera quer se lambuzar no poder e quer achar que é mini Deus, mas não é. Não é. Então a gente vê que Tarcísio e Derites chancelaram essa barbárie, essa milícia quase que se tornou a polícia de São Paulo. E a gente não sabe se Derite vai cair, a depender do que a gente começar a ver nos próximos dias, porque cada hora é uma abordagem inadequada das polícias de São Paulo, civil e militar. Cada dia uma coisa nova. A depender do que a gente começar a obter de provas, né? Talvez Derite caia antes do final do ano. A depender do que a gente tiver. Ou se não, se a gente não tiver nada de novo, mais vídeos nesse sentido, talvez Tarcísio mantenha ele até quando puder. Mas que bom que muita gente cobrou nesse sentido. Eu não resido em São Paulo, eu não voto em São Paulo, eu não sou paulista, mas eu vim aqui cobrar de gente que se importa com mulher do avião, com influencers, com joguinho do tigrinho e não se importa com a política pública. E não é só em São Paulo, não. Em todos os lugares. Conquista também, Salvador, de coronéis que acham que estão acima da lei, que acham que eles são a lei, mas eles não são a lei. Não são a lei porque o poder emana de Deus, de gente que acha que a polícia é sua casa, que ele pode utilizar carro descaracterizado para ir no aeroporto, que ele pode utilizar carro descaracterizado para ele viajar,
que ele pode matar as pessoas recebendo dinheiro porque banaliza a vida dos outros, e ele se acha moralmente superior porque ele é policial. Olha como há até subversão de valores. Porque essa galera quer pregar nós contra eles, de bandido bom, bandido morto, quando o bandido é pobre. Quando o bandido é pobre sem instrução. Quando o bandido é preto. Ou quando o bandido é preto sem instrução. Porque muitos deles são mais bandidos que esses bandidos que eu citei. Muitos deles são piores, usam do aparato de Estado para fazer todo tipo de abuso. Mas aí não aguenta, vivem abaixo de remédio controlado para poder lidar com as atrocidades que cometem. Porque não é sobre dinheiro. Então eles vivem uma vida triste. Acham que tem poder, mas não tem poder nem sobre as suas próprias mentes. E como eu estava dizendo, Tarcísio é culpado disso, e que bom que ele recalculou rota. De quando ele fala que não está nem aí, quando o Derite tira a autonomia dos comandantes, eles deixam a tropa fazer o que quiser. Aí a polícia fala, opa, o secretário está no chancelão, quem é o comandante? O secretário está do nosso lado. Aí eles acabam fazendo o que quiserem. É assim que surge subversão. Aí, isso é um exemplo de muitos pais que não se atentam do que fazem na frente dos filhos, do que falam na frente dos seus filhos, de pais que deixam filhos mexer no celular, mudar a senha, não sabem com quem os filhos conversam. Tem muita criança e adolescente conversando com todo tipo de gente online, os pais não sabem, porque não cuidam da sua prole, e pior, ficam tendo crises na frente dos filhos, falando coisas que não devem na frente dos filhos, e aí aquela criança vai reproduzir aquilo que vê, aquilo que escuta. Fala, minha mãe fala, eu não posso falar? Meu pai faz, eu não posso falar? É por isso que a maioria dos filhos de pais agressivos, ele tende a ser agressivo. Que ele vê pai batendo na mãe, a mãe batendo no pai, ele cresce, ele reproduz aquilo, porque é aquilo que ele entende de resolução de problemas. Então a gente vê o inverso também, quando tem uma criança de uma família que ele vê tudo sendo resolvido no diálogo, ainda que às vezes de uma forma mais acolorada, ele entende que é assim que se resolve os conflitos, no diálogo, na escutativa, ele consegue ter um eu maduro, um eu forte, mas se não, ele acha que é tudo na porrada. E a polícia de São Paulo tem aprendido, pelo menos até um tempo atrás, com a chancela do Derite e do próprio Tarcísio, que era matando, que é na porrada, que Derite falou. Tem que ter mínimo 3 mortes nas costas para falar que é bom policial. Esquece que nós somos mundo material, que almas ficam vagando por aí como principiados e potestades e vai lá, fica ao redor de Derite, redor da família dele, daqueles que matam gente, principalmente que quando matam inocente. Mas eles não preocupam com nada de espiritual. Eles querem só cuidar do que do que o dinheiro pode trazer, pode comprar, ainda que isso signifique tirar a vida de um inocente, inclusive. Ainda que signifique jogar as pessoas numa ponte como se fossem descartadas, ir nas concessionárias, furtar e roubar carros porque eles são policiais. Infelizmente, eu entendo porque que muita gente se sente encurralada pelos abusos policiais, porque a pessoa fica sem saber o que fazer. Então, eles são a lei, eles são deuses. Mas não são deuses. A gente tem que cobrar para que isso possa mudar só com a pressão popular, mas com manifestação popular, mas com aquela manifestação pacífica, a gente consegue fazer com que as coisas efetivamente mudem, que os protocolos se cumpram, sabe? Não é Derite que vai fazer o bel prazer dele, como ele quiser, ele que demite quem ele quiser, ele que afasta quem ele quiser, tirando a autonomia dos comandantes, tirando inclusive o controle de comando da força.
essas e mais notícias e informações aqui no canal da Ara.